que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir. Sei que estás aqui. Se as minhas mãos não podem tocar teu rosto, Senhor, eu sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir tua majestade. Tu estás aqui, tu estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir o teu grande amor. Tu estás aqui, tu estás aqui. Mesmo que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir. Eu sei que estás aqui. Se as minhas mãos não podem tocar teu rosto, Senhor, eu sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir tua majestade. Tu estás aqui, tu estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir o teu grande amor. Tu estás aqui, tu estás aqui. Manifesta a tua presença nesse lugar, Senhor. Meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir tua majestade. Tu estás aqui, Senhor, tu estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir o teu grande amor. Tu estás aqui, tu estás aqui. Tu estás aqui, Tu estás aqui, tu estás aqui. tu estás aqui. Levante as tuas mãos. Jesus está nesse lugar. Adore o nome dele, porque o nome dele é a coisa mais linda que há.
Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Como é lindo o nome daquele que me amou, precioso sangue, foi este que me lavou. Aleluia. Como é lindo o nome daquele que me amou, precioso sangue, foi este que me lavou. Não enxergava nas trevas, estava tão longe da luz, até que eu ouvi sua voz que é tão doce, chamando por mim de uma cruz. Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Nome que está acima de todo nome. Jesus, 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 diga esse nome. Oh, Jesus, oh, Jesus, 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 oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. O seu nome é Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Salvador. Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás operando, Senhor, em nossa mente e em nossos corações esta noite. E nós, Senhor, nesta noite nos humilhamos diante de Ti, Jesus. Reconhecemos mais uma vez, Senhor, que o Teu nome está sobre todo nome, Senhor. Nós reconhecemos a Tua palavra, Senhor, quando Tu nos diz: sem mim nada podeis fazer. E nesta noite, Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, que se Tu não estiver em mim, nada tenho, nada sou, Senhor. Eu declaro, Senhor, nesta noite, a Tua graça e a Tua presença, Santo Espírito, em cada um de nós, Senhor. Pedimos nessa noite, Espírito Santo, ministra, Senhor, a Tua palavra. Traz, Senhor, sobre o coração da Tua igreja nesta noite o avançar do Teu reino, Senhor, nela e através dela. Tu nos possa nesta noite, Senhor, abrir a nossa visão espiritual, Senhor. Possa abrir, Senhor, nesta noite nossos ouvidos espirituais. E que, Senhor, Tu unja a boca da Tua igreja, Senhor, para ser a igreja, Senhor, que fale e testemunhe as boas novas, Senhor, que vem de Ti. Nós Te damos graças nessa noite, Senhor Jesus. Bendizemos o Teu nome e Te aplaudimos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças Te damos. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a tua vida. Pode sentar um pouco. Em nome de Jesus. Eu não sei se aqui, nessas bandas do centro para cá, choveu, mas eu olhava lá da minha casa e o pretume estava para esse lado de cá, somado com um baita de um calor. Mas agora a noite deu uma aliviada nesse calorão todo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Queridos, nessa noite, eu e tu nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Numa vida que nós devemos ter o total cuidado para que a vida e vida abundância de Jesus seja abundante em nós. E esta vida, queridos, ela está relacionada a um ponto único na vida do cristão, que é a nossa conversão. Nós não vamos ter a vida de Jesus em nós se nós verdadeiramente não vivermos dias de conversão a Cristo. Amém? E eu quero assim que essa conversão ela tenha assim o sentido da mudança de vida operada por Deus. E essa mudança ela tem dois aspectos: relacionado com o pecado, que se chama arrependimento para a restauração dele, e a outra está relacionado diretamente com a pessoa de Cristo, que é através da nossa fé nele. Amém? Abra a palavra de Deus nessa noite em Isaías, no capítulo 30. No versículo 15. A palavra de Deus ela vai falar nesta noite a mim e a ti sobre como Deus vê, que Deus espera da conversão da sua igreja. E de uma forma muito graciosa que é a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, viu? Isaías capítulo 30, no versículo 15. Eu estou vendo a Sela daqui, eu quero conversar contigo depois, tá, Sela? Estou com saudade de ti. Olha o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, ou seja, o Santo da igreja: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força.
mas não o quisestes. Eu não vou me deter nessa passagem de Isaías, aqui no capítulo 30, porque como nós podemos ver no próprio versículo, o povo de Deus, apesar de Deus estar anunciando a salvação desta forma, o povo não estava aceitando, não aceitou. E há detalhes muito ricos aqui neste versículo, porque aqui está a essência da vida, no que se refere à igreja que verdadeiramente vive a vida da conversão. E a vida da conversão, ela não está num aspecto de religiosidade e muito menos de fanatismo, mas de vida. Porque aqui diz, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Queridos, o maior benefício da fé para a igreja verdadeira de Cristo é o descanso que ela nos traz. Na tranquilidade e na confiança está o quê? A nossa força. O povo de Deus, ele tem que viver na sua conversão diária o descanso. Sabe por que o descanso? Não de ser preguiçoso, mas verdadeiramente a conversão, no princípio do arrependimento, nos livra daquilo que deixa a nossa alma cansada, sobrecarregada, que é o pecado. Quando eu vivo uma vida, literalmente, em vida de arrependimento diário, a minha alma, ela se torna dentro em mim, a tua alma dentro em ti leve. E nós vamos ter algo, em vez de ter o peso do pecado, nós vamos ter o fardo leve, o jugo suave de Jesus. Amém? E isso é vida. E diz a palavra que na tranquilidade e na confiança está a nossa força, não está na gritaria. Não está em nós dizermos que somos crente, não está em dizermos simplesmente que pertencemos à igreja, encontros de fé ou qualquer outra placa de denominação de igreja evangélica. Amém? Nós vamos ter condição desta forma de medir o que verdadeiramente a igreja tem vivido em conversão quando observamos este fruto através dela. Se a igreja na sua conversão, ela não tem tranquilidade, e ela não tem o descanso, essa conversão está sendo na força do braço dela, e não mais na unção que vem do próprio Cristo sobre ela. Amém? Observe isso. Está comigo ali em Lamentações, no capítulo 5. Todos acharam? Um pouquinho só para frente. Lamentações, capítulo 5, no versículo 1. Pô, Marcelo, estou te vendo aqui, cara. Muito bom. Seja bem-vindo, querido, viu? Em nome de Jesus. Marcelo é um vizinho meu. Sua esposa se batizou, desceu as águas no último batismo, hoje está aqui. Surpresa boa. Essa passagem que fala em Lamentações, capítulo 5, no versículo 1, nós vamos meditar nela um pouco corrido, porque nós vamos identificar aqui que é uma oração pelo povo de Deus. E nesta oração, também ela é uma confissão deste povo a Deus. Então olha o que diz, Lamentações capítulo 5, no versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe em nós, é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome.
forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. É uma oração de muita transparência, de uma realidade de um povo vivendo o fruto da sua desobediência a Deus. E é muito importante quando nós temos essa passagem em nossa vida, essa oração, de não termos ela no sentido de observar e pensar, realmente Deus castiga quem desobedece a Ele. Não pense assim, porque Deus é amor. Nosso Deus é um Deus de salvação. Nosso Deus é um Deus de perdão. Mas vamos ter isso de uma forma muito simples para entendermos. Um exemplo, o corredor da minha direita é o corredor da bênção. E o corredor da minha esquerda é o corredor da maldição. Está em mim e está em ti ter a escolha de andarmos num caminho onde a verdade, a vida opera em abundância e andar nele sem prejuízo, ou está em mim e em ti escolher sim o caminho aonde a morte destrói e aniquila nossas vidas. Muito prático, muito simples. Deus nos ensina quando Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a palavra anuncia o Salvador. E aquele que aceita o Salvador como o único e real da sua vida, não uma religião, ele entra para o caminho da bênção. Mas aquele que resiste e escolhe o caminho das trevas, vai colher o fruto das trevas, da dor, do sofrimento. Este povo aqui, queridos, que o profeta Jeremias orava e intercedia, estava vivendo momentos difíceis, de caminhos de maldição sobre eles. Não porque o castigo de Deus estava sobre ele, mas pela opção que eles tiverem em desobediência, entrar em caminhos de morte. E há algo interessante, muito claro, no versículo 16, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, então diz, porque pecamos, ou seja, porque optamos pelo pecado. Amém, igreja? Porque daqui a um pouco nós podemos receber essa palavra e ficar com aqueles pensamentos de condenação, de juízo, que talvez o próprio Deus lança sobre o seu povo. Não, não é assim. Não te engane, nem eu também, senão Deus não teria enviado Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, nos curar e libertar. E isso através de um único ato, puro amor, por nós pecadores. Amém, igreja? Sabe que se tu andar com alguém debaixo de julgo, de juízo, aonde será que iremos? Quanto tempo continuaremos com esse? Mas quando eu e tu começamos a andar com aquele que nos dá vida, e vida e abundância, nos aponta um caminho para a eternidade e sermos eternos com Ele. Amém? Agora, não te esqueça que isto está implícito para manter essa vida e essa bênção, a minha conversão a Ele, a tua conversão a Ele diariamente. Olha o que diz o versículo 17. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo?
olha esse pedido nesta oração, neste versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Desse capítulo que eu e tu acabamos de meditar, do capítulo 30, do capítulo 5, do versículo 1 ao 22, eu tenho para mim que a essência dele é este versículo 21. E fiz questão de ler todo ele e meditar nele, para que nós também pudéssemos entender o porquê que Jeremias, no final desta oração, diz algo revelador para a igreja. Sabe por que é revelador para a igreja? Porque às vezes parece que eu e tu, como igreja que somos de Jesus, a conversão brota dentro em mim. A conversão brota dentro em ti. E eu quero te dizer algo segundo este versículo, é um engano, ela não brota dentro em nós. A conversão nós temos que buscar é naquele que verdadeiramente nos converte, que é Deus, que é Jesus. Quando oramos, devemos pedir: Senhor, me converta a ti nesse dia, para que eu viva nesse dia convertido para ti. É sério isso aqui. A Bíblia nos diz algo, para eu e tu andarmos atentos na conservação da nossa conversão. O diabo, ele anda como um leão ao nosso redor para nos devorar. Não te esqueça que ele arma cilada, ele é astuto para nos enganar. E se nós andarmos pensando que a conversão é uma questão de eu ter a minha religião, de eu ter e conhecer a palavra de Deus simplesmente por letra, de eu praticar o exercício da minha doutrina, da minha religião direitinho, vou aos cultos, dizimo, oferto, jejum, e se esquecer que para eu vencer o dia que se chama mal, que é hoje, eu preciso ter sobre mim a unção da conversão, que vem de Deus, para eu vencer o dia mal. Não adianta eu ter todas aquelas outras coisas em prática na minha vida. Amém? Amém, igreja? Se tu está orando desta forma, continue orando pela conversão diária, que Deus derrame sobre a tua vida para vencer o dia mal. Se não estiver, passe a orar. Comece a identificar da onde vem a conversão. Sabe por que a igreja muitas vezes ela está centrada nela mesma e se achando ela empossada de dona da verdade, a ponto dela olhar para os lados e começar a ver quem não é, quem é de Deus? É quando ela tem a conversão em si própria, brotada nela mesma. E nós vamos identificar numa palavrinha minha diferente, que é a porfia, e é um fruto carnal na igreja. Porfia é quando eu me julgo melhor que vocês, ou quando vocês se julgam melhor do que eu. E isto é porfia. E isto é quando a conversão ela começa a brotar de dentro deste coração, que é enganoso. Agora, quando verdadeiramente a conversão ela vem da vida de Deus em nós, nós vamos manter e ser convertidos ao Senhor, sem porfia. Sabe por quê? Sabe por que nós não vamos se achar melhor e muito menos dono da verdade? Porque para eu manter a conversão nesse dia, eu não, graças a Deus, dependi de mim mesmo, mas dependi daquele que me converteu nesse dia novamente, para vencer o mal. Então não tenho que ter em mim uma soberba ou uma qualificação que sou mais do que o outro meu irmão. Amém, queridos?
Quando nós verdadeiramente identificarmos que a conversão é uma questão de Deus em minha vida, em tua vida, e de nós buscarmos em Deus isso, então nós precisamos desse alimento para nutrir ela. Eu sempre digo para a igreja quando falo, né? Se usa o termo dos desviados, e eu não sei se esse é o termo certo realmente, mas eu me assusto e certamente tu também. O quanto há pessoas, irmãos na fé, que estão em caminhos desviados do que é o verdadeiro caminho, que é Jesus. Por que isso, queridos? Por que tantas pessoas que desanimam na caminhada da fé? Por que tanto a igreja vivendo em caminhos hoje diferente que o único caminho que é Jesus? Porque certamente esta igreja, ela passou a confiar mais no seu braço do que naquele que converte o seu coração, que é Jesus. Eu vou te dizer uma coisa para mim e para ti nesta noite. Não brinque com o mundo espiritual. Não é uma questão de ser místico, nada disso. Ter pé no chão, viu? Mas não brinque com a tua conversão. Outro dia um irmão me disse, o Lores me falou algo, eu fiquei pensando naquilo, ele está redondamente certo. Ele me disse, Rubens, para a igreja é importante algo a ser observado. É começar mal. É um fato. Começamos mal a nossa conversão quando encontramos Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos em Jesus, nós estamos lotados de pecados. Com umas vidas, uma virada de ponta cabeça. Então, iniciamos uma caminhada torta. Em que o Senhor vai começar a nos, o quê? Tratar e curar. Mas nós temos que observar algo. Começamos mal, mas temos que terminar ela bem. E para nós começarmos a nossa conversão, começamos mal e terminamos ela bem, é do dia que nós iniciamos essa caminhada da fé, nós venhamos a ter sempre, verdadeiramente, conversão genuína de Deus em nossas vidas. Por isso que Jeremias, quando orou por este povo, vivendo o sofrimento do pecado, fruto da sua desobediência, ele diz a Deus, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Amém? Olha, sabe quando nós começamos a querer olhar ou enxergar defeitos em nossos irmãos? Eu nem quero falar de quem está fora da igreja. Mas quando a igreja, que eu e tu, começamos a perder tempo e algo perigoso acontecendo nesse momento, é quando eu começo a olhar lá para o Pedro e começo a querer ver nele os defeitos do Pedro, quando eu deveria estar vigilante, não de uma forma egoísta, não é isso, mas de estar vigilante com a minha salvação e a minha conversão diária, para que eu não venha me perder. E orar pelo Pedro, se assim eles tiverem dificuldade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é só um exemplo, Pedro é meu amigão, por isso que eu citei ele. Amém, queridos? Muito sério isso. E ao mesmo tempo, muito revelador, porque ser convertido não é ser religioso. Ser convertido não é termos uma vida de uma apostila, que eu sempre digo, em que tu pega a página do lado esquerdo, está tudo o que tu pode fazer, e no lado direito é o que tu não pode fazer, isso é ser convertido. Não, isso não é ser convertido. Porque o nosso Cristo, ao qual nós se convertemos a Ele, nos converte, Ele quebrou o legalismo. Mas uma coisa nós podemos estar bem certo, o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas, diariamente. Quando assim nós nos deixamos ser por Ele tocados. E vai acontecer algo muito precioso e valioso. O Espírito Santo passa a nos mostrar aquilo que está mal em nossa vida. Para que nós não venhamos a voltar de novo para o deserto do pecado. Amém? Amém, igreja? Olha o que diz João, capítulo 16.
João capítulo 16, no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu frisei bem esse versículo nesse momento por um ponto. O pecado na nossa vida, ele tem que ser tratado por uma única pessoa. Aquela pessoa que convence a minha vida do meu pecado. Aquela pessoa que convence a tua vida do pecado. E essa pessoa chama-se o Espírito Santo. Amém? Vamos identificar algo e saber que a palavra de Deus, quando ela fala e ela trata o homem pecador, a mulher pecadora, a palavra de Deus, ela não quer desqualificar o pecador e a pecadora. Mas a palavra, pelo poder do Espírito Santo, ela quer mudar essa situação do homem e da mulher, pecador e pecadora, e qualificá-la para Deus. Amém? E esse passar a viver e experimentar, provar e vede que Deus é bom, que o Senhor é bom. Amém? Nós temos que provar. Sabe, a conversão, ela não é um estado de eu e tu nos tornarmos convencidos, mas convertidos, provando e vendo que a vida de Deus em nós é preciosa. É preciosa. Olha o que diz Mateus, volta só um pouquinho, Mateus capítulo 13, no versículo 15. Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículo 15. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim o quê? Curados. A conversão na vida da igreja está relacionada a um ponto único da vida e vida e abundância de Jesus nela: a cura do coração, a cura da alma, a cura do espírito e também a cura do corpo. Amém? Pode estar certo disso. No versículo 16 diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Que nós possamos ser verdadeiramente aquela terra do bom coração, em que ouve a palavra e a compreende. E eu quero te dizer algo, que a questão de receber a palavra, ouvir e compreendê-la, nós temos que experimentá-la. Experimente o perdão de Deus sempre, diário sobre a tua vida. Experimente a novidade de vida que o Senhor tem, através da nova conversão diária para a tua vida e para a minha vida. Sabe, quando nós começamos a andar na caminhada da conversão,
e começamos a experimentar que estamos vivendo aquela coisa rotineira, repetitiva, tem coisa errada. Porque a conversão genuína de Jesus no coração da igreja, a cada dia, Ele coloca uma novidade de vida para nós viver por ela. Amém? Não te esqueça que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Se a palavra ela identifica o horário e o endereço de como devemos receber as misericórdias que se renovam, então nós temos que praticar isso e ver que isso funciona. Significa que quando abrimos nossos olhos pela manhã, é a hora que Deus quer renovar suas misericórdias sobre a vida da igreja. Para isso, a igreja que eu e tu tem que pedir a Deus. Amém? Pedir a Deus, Senhor, eu estou na tua presença nesta manhã. Converta-me a ti. Converta o meu coração para ti nesse dia. Senhor, tua palavra me diz, eu pela fé recebo. Renova dentro de mim as tuas misericórdias para eu viver, experimentá-las nesse dia da minha vida. Amém? Isto funciona. Isto é uma questão de verdadeiramente ter a boa terra. É a palavra que entra no coração e o coração passa a compreender porque passa a praticar a palavra e receber da palavra. Agora levanto de manhã, a preocupação está falando alto já no meu coração, a voz mentirosa está soprando no meu ouvido, as sutilezas e as astúcias ciladas do diabo estão à frente, e eu quero te dizer uma coisa, tu não te engane com as ciladas do diabo, e nem eu também, porque ele se apresenta de uma forma toda enganosa, viu? Se apresenta de roupinha limpa, bonitinho, ou bonitinha. Esteja atento, leve o teu coração diário à conversão de Deus, amém? Para que tu não seja enganado pelo aquele que é a mentira, o engano, que anda ao nosso redor para nos devorar. Identifique nesta noite, através dessa palavra, que a conversão não é uma teimosia de prática da palavra de Deus, mas é uma questão de buscar e ter a conversão que vem do próprio Deus em novidade de vida sobre nossas vidas. Amém? Porque um pouco eu sou um crente teimoso. Um pouco eu tomo uma palavra e ando com ela no esmurrar do meu braço em pura força. E quando eu devia estar experimentando dentro da minha conversão o fardo leve e o jugo suave de Jesus, que Ele tem para a vida da igreja. Sabe por que às vezes fica aquela situação da pessoa, a igreja dentro dela própria começar a julgar certas coisas dentro dela? É porque muitas vezes aquele está fazendo a conversão num esforço e carregando um peso terrível na força do seu braço. E obviamente quando ele vê o outro que está vivendo uma situação tranquila em Deus, fica pensando, mas o que tu está fazendo? Que eu me esforço, estou aqui penando. Queridos, não, a conversão não é uma teimosia, a conversão é uma questão de vida de Deus em meu coração, em teu coração, e vai fluir dentro de nós rios de água viva, diariamente. E nós vamos viver, porque Jesus diz, meu fardo é leve e meu jugo é suave. É na tranquilidade que está a força de Deus sobre a igreja. É na fé em Cristo que está o descanso do Senhor sobre a igreja. Eu quero encerrar com um momento que quando eu medito neste versículo, abra comigo em Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Essa passagem, ela mostra um momento na vida de um apóstolo chamado Pedro. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.
Ele, porém, respondeu, Pedro, né? Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro pensava estar hiperconvertido ao seu Salvador. Pedro pensava estar tão com Jesus, a ponto dele ser o protetor do seu Salvador. Pedro pensava estar extremamente correto aos olhos do seu Salvador. E Jesus diz a ele, Pedro, quando verdadeiramente tu te converteres a mim, tu poderás fortalecer os teus irmãos. Pedro era um homem, neste momento, queridos, que ele estava com a sua conversão, sabe aonde? No seu coração, brotando dele próprio. Pedro estava aqui nesse momento, distante da oração que Jeremias fez pelo povo, vivendo o sofrimento do pecado. Pedro estava nessa condição. Ele estava autofirmado numa fé de autoafirmação dele própria. Por isso que ele diz, na força do braço, Jesus quando disse para ele, Pedro, quando te converter, tu vai poder, sim, fortalecer os teus irmãos. Ele disse, não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus disse para ele, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Significa algo. Se nós tivermos o pensamento que a nossa conversão, ela brota de nós mesmos pelo um exercício nosso, nós vamos estar vivendo esse momento desastroso que Pedro também viveu, ou que também vivemos. Se nós pedirmos ao Senhor, converta o nosso coração para Ti, nós seremos convertidos. Então, verdadeiramente, nós vamos poder, desta forma, fortalecer nossos irmãos. Amém, igreja? Pedro era exatamente como eu e tu, com os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Mas vamos identificar algo. Ele era o apóstolo Pedro. E ele estava vivendo isso. Pensa como está a igreja, então, nos dias de hoje. É sério. Olha, vamos ser humildes. Vamos ter uma vida diária, de uma conversão diária de humildade diante de Deus e do Senhor. E identificarmos que a conversão, ela não brota por um exercício interior, por uma questão de força de braço ou de doutrina religiosa. Mas ela é uma questão diária da vida de Deus, para sermos convertidos a Ele. E quando nós verdadeiramente vivemos essa conversão, primeiramente eu e tu seremos fortalecidos em Deus. E depois por essa força que Deus nos dá para cada dia vencer o dia mau, essa força nos dá a condição de fortalecer quem está fraco na fé. Amém? Amém, igreja? Eu entendo algo. A igreja vive dias difíceis. O mundo verdadeiramente jaz no maligno. E não vamos, volto a frisar e falar, brincar com o mundo espiritual. Mas vamos ter uma vida de conversão no mundo espiritual diária. E buscar em Deus essa conversão. Sabe por quê? Para que nós venhamos a terminar bem a nossa conversão. Começamos mal, mas vamos terminar bem essa caminhada no Senhor. Amém, igreja? Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te
seu grande amor. E a todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.